Aqui no módulo 5, atitudes que curam, o impacto da postura. Eu trago para vocês um pouco sobre a linguagem não verbal, né? Ou seja, sobre a comunicação positiva e sobre o espelhamento, que nós vimos isso também lá no módulo sobre a linguagem verbal, né? Sobre a comunicação verbal. Então, a mesma coisa estará presente, o mesmo norte estará presente aqui para a gente na linguagem não verbal. O objetivo é buscar a comunicação positiva e o espelhamento do nosso filho, né? Porque eles aprendem também por meio do exemplo, né? Então, nós somos o espelho. A comunicação não verbal é um processo de enviar e receber mensagens sem o uso das palavras. Sendo assim, nossos gestos, posições e aparência transmitem constantemente mensagens para nós mesmos e para o outro. Mensagens de afeto, de tristeza, de agressividade, de imposição, medo, felicidade, entre outros. E nesse sentido, influenciam o comportamento, desenvolvimento, relacionamento e as reações dos nossos filhos, criança, frente às solicitações. A nossa postura, a forma com que nós nos expressamos fisicamente, transmite a todo instante uma mensagem. Então, às vezes eu estou falando algo, mas o meu corpo está expressando outra mensagem. Por exemplo, então nosso filho está ali irritado, fazendo as famosas birras, e aí você está tentando se manter calmo, pensando aqui no curso, pensando nas coisas que você aprendeu, mas a sua reação com seu filho é de falar assim, né? O seu corpo está assim. A sua entonação, os seus gestos são gestos agressivos. A sua fala pode ser uma fala suave, uma fala gentil, uma fala positiva, mas o seu gesto está expressando uma mensagem totalmente diferente. A nossa linguagem não verbal, as nossas atitudes, os nossos gestos transmitem mensagens muitas vezes mais poderosas do que a palavra. A nossa linguagem não verbal comunica a todo instante. É necessário que você se cure, que você busque a cura da sua linguagem não verbal, para que aí sim você possa fortalecer o seu vínculo com o seu filho. Os nossos filhos, eles aprendem por meio de exemplos. Se a todo instante eu mantenho uma postura de tensão, uma postura de tristeza, uma postura de agressividade, o seu filho vai responder a isso. Então, ele vai crescer acreditando que é normal agir dessa forma. Ele vai crescer com postura agressiva. Ele vai crescer agindo de forma triste ou de forma irritada. A aprendizagem, ela se dá não só pela linguagem verbal, se dá também pela visualização dos exemplos, das atitudes, né? E muito mais pelas atitudes e pelos exemplos. Olhe para dentro de si, se observe, veja como está sendo a sua reação, ou melhor, como está sendo a sua postura frente às atitudes do seu filho. Você já verificou lá na aula anterior a sua linguagem, as melhores formas de se expressar com o seu filho. Agora aqui você vai verificar a sua postura. Então, como é que você se expressa para o seu filho? Como que você se apresenta para ele? Porque essa sua forma de se expressar não verbal está sendo um exemplo para ele de como agir e como ser no mundo, né? Porque nós somos o exemplo dos nossos filhos. Verificar a sua postura e a sua linguagem não verbal faz parte do processo, faz parte da cura.